Vamos lá? Bom dia. Comecei com boa noite e vim com bom dia, né? Ontem eu não consegui terminar a gravação. Então a gente vai concluir hoje teologia própria, né? Que é o estudo sobre Deus. A gente vai falar sobre Trindade, né? A Trindade de Deus. O Deus Trino, o único Deus, mas, né, como divindade, só que dividido, né, digamos assim, o único Deus baseado em três pessoas que se manifestam de formas diferentes, mas um sempre em comunhão com o outro, nenhum faz nada sem que o outro concorde. Vamos embora entender isso aí. A gente vai falar de quatro vertentes. A primeira é a doutrina da Trindade declarada. O que é isso, Rose? A própria Bíblia fala sobre a Trindade. O próprio Deus Pai testificou de Jesus, depois Jesus testificou do Pai e depois Jesus testificou do Espírito. Então não tem como não tá declarado, né, que existe a Trindade, que existe a divindade baseada em três pessoas atuando de maneiras diferentes, mas uma concordando com a outra. Algumas referências que eu quero ler com vocês para a gente entender isso. Olha só, o Pai testificando do Filho, Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus, a própria passagem, né, do batismo, né? Quando diz, uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quem falou isso? Deus. Então, se Deus falou que esse é o filho em quem ele se compraz, então a gente não está falando que é uma pessoa só. Alguém do alto falou de alguém de baixo. Segundo, quando o próprio filho vai testificar, agora é ele que vai testificar do Pai. João 15, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E outra, o Filho testificando do Espírito Santo de Deus, que é João 14, 26. Quando ele fala, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, quem está falando isso é Jesus. Aqui, então, a gente já vê a Trindade declarada aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, aqui está declarado, um declarando o outro, um declarando a existência da Trindade. Outra vertente, a doutrina definida. Aí é um pouco mais complexo para eu ensinar vocês, mais complicadinho. Então eu vou ler o texto para a gente poder esmiuçar isso. Diz assim o texto. Bem, podemos compreender por que a doutrina da Trindade às vezes é mal entendida, ela é mal explicada. É muito difícil você achar termos humanos que pudessem expressar a unidade de uma divindade que ao mesmo tempo e realidade é distintas às pessoas. Não é difícil a gente tentar explicar isso? Dá ênfase sobre a realidade da divindade de Jesus e da personalidade do Espírito Santo, para alguns escritores, corre o risco deles começar a acreditar num triteísmo. O que é o triteísmo? É a crença de três deuses. E a gente não está falando aqui que a Trindade são três deuses. É um Deus, é uma divindade que é manifesta pelo meio de três pessoas diferentes, certo? Vamos lá? Então, aí a gente vai falar aqui, gravem essa palavra, que eu vou botar na prova. Sabelianismo, que veio do bispo Sabélio. Sabélio acreditava numa crença unicista de um único Deus. Ele dizia assim, Deus, ele é um só. Ele se manifesta em carne,
mas não em 3 pessoas. Era o que ele acreditava. Essa versão de Sabélio, ela é antibíblica, ela é herege, é totalmente fora do que nós crentes devemos acreditar. Fora Sabélio, fora sabelianismo, a doutrina definida, o que a gente pode definir? Se a gente aceitasse essa crença de Sabélio, ia confundir a nossa mente e tornaria desproporcional, por exemplo, João 17. Aí, como é que seria o pensamento de João 17? Aí seria assim, ó, mudando, né, alterando aqui. Como é que ficaria o texto? Assim como eu me dei poder sobre a humanidade, o próprio Deus, que é Ele mesmo e se manifesta a Ele mesmo, não existe 3 pessoas, é Ele mesmo. Eu me dei poder sobre a humanidade, eu me glorifiquei na terra, cumprindo a obra que eu mesmo tenho me dado para fazer, eu me glorifico a mim mesmo com a glória minha, e eu tive junto de mim mesmo antes que houvesse o mundo. Esquisito, né? Aí eu precisava ler, eu amo essa passagem, eu precisava compartilhar João 17 com vocês. Que passagem boa, deliciosa e linda de Jesus falando do papai dele. Vamos ler? Vou ler João 17 com vocês para a gente poder refletir. Olha só, eu não vou ler tudo não, por causa do tempo, né? Depois vocês, se puderem, leiam o João 17 todo. Jesus falando do pai, que coisa maravilhosa, que intimidade, que amizade, que comunhão um com o outro. Mas eu vou ler alguns, eu marquei alguns versículos. João 17, o 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aqui já está definido para mim, né? Já definiu aqui para mim. Gente, tem a Trindade, ela existe. Aí vamos no 14. Dei-lhes a tua palavra, Jesus falando, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que tu tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de quem? Deus Pai, gente. Ó Jesus falando de Deus Pai aí. Aí vamos lá, segue. 24. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, ou seja, Deus que deu ele ao mundo, porque tu me has amado antes da criação do mundo, ou seja, antes que Deus criou o mundo, Jesus estava lá com ele. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Quem enviou? Eu, texto. Prestou atenção no texto que eu li da apostila? O que a apostila iria se contradizer no sabelianismo? Para o sabelianismo é isso aqui. É um único Deus só. Então, o texto seria que eu me enviei, né? Que eu vim para a terra, que eu mesmo me criei antes de tudo, né? Então, iria contra João 17. E olha que lindo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, o nome do Pai, e farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que texto lindo. Jesus se declarando, né? Ele no Pai, o Pai nele. Ele é o amado do Pai. Pai, cuida deles. Pai, cuida deles nesse mundo. O mundo não é deles, mas cuida deles, né? O cuidado, o carinho dele. Então, isso daqui é o quê? Doutrina definida, não a de Sabélio, não o sabelianismo, que crê num só Deus só e não existe esse negócio de 3 pessoas, só tem um Deus. Ele não acredita nisso, não. A definida, Jesus definiu bem aqui, que o Pai, tu me enviou, Pai, assim como tu, que creiam que há um Deus Pai e que na terra há um Senhor que é Jesus. Ele mesmo está separando isso, está dizendo que eles são pessoas diferentes. Terceira doutrina, provada. A doutrina provada, a gente não vai precisar nem conversar muito, não. A gente vai ler, né? A doutrina provada tem a ver com a própria Bíblia. A gente vai achar aspectos na Bíblia que provam a presença das 3, né? Da Trindade.
né? De Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, a gente vai ver o Pai em Malaquias 2:10. Lá no Antigo Testamento. Peraí, que eu marquei. Deixa eu ver onde eu marquei. Não, Salmos, não. Aqui. Malaquias 2:10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Ou seja, a própria Bíblia já está provando que existe Deus. Vamos ver a Bíblia provando que existe Cristo. Aonde? Eu não gostei muito dessa referência que foi dada aqui. Foi dada uma referência em Isaías. Só que não é muito... Eu acho meio vago essa referência. Isaías 9:6, quando fala que será chamado maravilhoso, conselheiro, não dá pormenores de Jesus. Eu gosto de usar Salmos 110. Quem lembra? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te, né, direita para cá, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu acho que no Antigo Testamento, aqui é a maior prova que Jesus é vivo, existe, que Jesus trabalha junto, né, nessa divindade. Disse o Senhor, que Senhor? Deus. Ao meu Senhor, qual Senhor? Jesus. Porque quem é que durante os históricos bíblicos a gente soube que depois que subiu se assentou à destra do Pai? Né? Então aqui eu acho que é a maior prova do Antigo Testamento falando, provando, né, que é a doutrina que a gente está falando provada, provando de Jesus. E o Espírito? O Espírito, ele se dá... Eu amo de paixão esse versículo. O Espírito do Senhor, cadê? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes e blá, 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 assim diz a Bíblia. Mas preste atenção, o Espírito do Senhor, aqui não está falando em Deus Pai. O Espírito do Senhor, aqui não está falando de Jesus. Está falando do Espírito Santo de Deus. Então, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras passagens também, mesmo que não tão subentendidas. Mas vamos encontrar. E no Novo Testamento, Rose, vamos lá. O primeiro a gente já conversou em uma dessas aulas, lembra? Batismo de Jesus. A pombinha desce, né, representada pelo Espírito Santo, e a pombinha desce sobre quem está na água, que é Jesus, e a voz vem do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A presença da Trindade ali, eu acho que a maior prova é essa. Se eu botar na prova isso, né, quem sabe? A resposta é essa, né? Qual o texto no Novo Testamento que é mais explícito, né, visualmente, né? E o escrito? Posso botar isso na prova. O texto visual, que você consegue visualizar a imagem. As águas do Rio Jordão, João Batista, Jesus Cristo, mestre na água, desce a pombinha, né, o Espírito Santo em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus e vem a voz de Deus. Então, visualmente, no Novo Testamento, você enxerga a Trindade na passagem do batismo de Jesus, certo? E escritamente, a bênção apostólica de Coríntios, vamos lá. Aí não tem, é contra os fatos, não tem argumento. Está aqui. A bênção apostólica você vai encontrar na segunda carta de Coríntios 13:13. 2 Coríntios 13:13. Aqui, ó. Aquilo que, né, nosso pastor Robson sempre faz com a gente. A graça do Senhor Jesus Cristo. 1. E o amor de Deus. 2. E a comunhão do Espírito Santo. 3. Sejam com todos vós. Amém. Gente, aí, contra os fatos não tem argumento. Prova
a prova bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Eu acabei de ler, eu precisava ler para vocês comprovarem aonde estava a prova da Trindade, que ela é real, que há um Deus dividido em 3 atuações diferentes. E na natureza, e a ilustrada, né? A doutrina ilustrada. O que é uma ilustração? Jesus trabalhou muito com ilustrações. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Aquilo não aconteceu de verdade. A parábola do filho pródigo não aconteceu de verdade. A parábola do justo juiz, do rico e o Lázaro, não aconteceu. Mas Jesus ele trabalhava muito com ilustrações, que era uma forma de facilitar a nossa mente para poder entender. Eu não ajudei vocês a entender a Trindade quando eu falei do copo do soro? O copo de vidro é a divindade, né? Aí vamos botar Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos botar água, sal e açúcar, né? Misturou, virou um soro. Cada um atua de forma diferente, porque a água mata a sede, o açúcar adoça o que a gente quiser e o sal salga a nossa comidinha. Mas a gente junta, mistura eles como Deus. É uma divindade, é um vidro que é chamado divindade. Eles são Deus. Eles operam como Deus em perfeita comunhão, né? Um com o outro, fechamento, como a gente diz, né? Eles são, ligadinhos um com o outro, como divindade, mas operam de maneira diferente, né? Aí a gente vai falar, é ilustrado de 2 formas, na natureza e na personalidade humana, certo? Então, vamos tentar ilustrar essa trindade na natureza. Por exemplo, a água. A água, ela tem 3 estados, não é assim? Líquido, gasoso e sólido. A água, ela é gelo e ela é neve, certo? Quando ela é água, o estado dela é líquido. Quando ela é gelo, o estado dela é sólido. Quando ela é neve, o estado dela é gasoso. Olha aí. Também na eletricidade. A eletricidade, ela é formada por movimento, luz e calor. 3 componentes formam a eletricidade, certo? Um fácil também aqui para vocês entenderem. O triângulo. Vamos encontrar na natureza um triângulo, seja um instrumental, né, ou um triângulo de um esquadro, né, que só seu filho vai trabalhar, né, um trabalho de escola vai pegar lá um esquadro em formato de triângulo. São 3 retas que formam um triângulo. Ou seja, para o triângulo ser triângulo, ele necessita ter 3 lados, senão ele não é um triângulo. Então, para Deus ser Deus, ele precisa de Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Não dá para formar assim, né? Triângulo, né? Um triângulo mais ou menos assim, vamos tentar, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, na natureza, a gente consegue ilustrar, tentar compreender como funciona essa trindade. Quando um componente se ramifica e é formado por vários outros. Em relação à personalidade humana, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. O homem é um e, no entanto, ele é tripartido. O que é isso? Formado por corpo, alma e espírito, não é assim? Eu, Rose, estou falando aqui com vocês, mas eu, Rose, sou só Rose? Rose, corpo? Isso aqui? Que vai perecer? Não. Eu, Rose, não sou um corpo. Eu, Rose, sou formada dessa pele que, seu beliscar dói, né? Eu, Rose, sou formada de alma e sou formada de espírito. Alguém sabe diferenciar corpo, alma e espírito? O que significa dizer? O que é? Vamos lá? É um assunto mais para frente, mas vamos tentar explicar isso. Eu sou corpo porque eu tenho carne, certo? Eu sou espírito porque Deus soprou do seu espírito sobre minhas narinas. Não foi assim que ele formou Adão? E eu me tornei um ser, né, espiritual. Eu ganhei espírito. Não diz que o espírito volta para Deus quando a gente morre? Porque eu sou uma carne e eu tenho espírito. Quando o espírito voltar para Deus, eu vou morrer.
E a alma, Rose, o que é alma? Diz que depois que Deus soprou nas narinas de Adão, ele fez Adão alma vivente. Então, o que é alma? Alma é a inteligência. Alma é a ação do corpo. Eu sou uma alma vivente porque eu funciono. Eu sou uma alma porque eu penso, eu tenho inteligência, porque eu movimento meus braços. Foi mais ou menos assim. Deus pegou o barro, formou Adão, ele ficou paradinho. Aí ele soprou. E deu espírito, fôlego de vida. E ele... Agora eu respiro. E Deus agora vira alma. Ele virou uma alma que tem vida. Ou seja, que tem um corpo e um espírito. Então agora ela funciona. Tá? Eu não tenho uma forma melhor de explicar para vocês como é que é essa tricotomia humana, né? Essa coisa do corpo, alma e espírito. É a forma que eu explicava a meus alunos e que eles compreendiam bastante assim. Fica melhor para a gente entender, tá bom? A gente indo lá para Gênesis. E a relação, e também a terceira, né, gente? A doutrina ilustrada, ela é 3 formas. A natureza, né, que a gente explicou aqui pela água, pela eletricidade, pelo triângulo. A personalidade humana, que é o homem, né, a gente vai falar do homem tridimensional, tripartido, tricotomista, né, tem vários termos que podem ser usados, né, que é a subdivisão dele. Ele tem uma vida, mas ele é formado por corpo, alma e espírito, certo? Então, e a relação? Olha que lindo. Deus, ele é amor. E o amor requer um objeto para ser amado, né? Se Deus é amor, ele precisa de um objeto para ser amado. Então, Deus, que é amor, precisa amar alguém. Ele ama quem? O Filho Jesus. É o objeto a ser amado, que é Jesus. Fica até estranho chamar Jesus de objeto, né? Mas é como está aqui na apostila. O objeto de ser amado. Então, é Jesus. E o vínculo entre Jesus e Deus, né? O amor e o amado, né, esse relacionamento é quem? É o Espírito Santo, é ele que casou os dois. E eles ficaram essa comunhão, né? E esse vínculo, ele é eterno. Aí aqui tenta explicar também as relações, por exemplo, do governo, né? No governo, o governo é um só. A gente vai lá para a Câmara dos Deputados, vai lá para Brasília, o governo é um só. Só que ele funciona dentro de quê? 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário, né? Assim, mas o governo é um só. Então, também, em termos de relação, a gente falou da relação amor, que alguém ama, tem que ser amado, correspondido por alguém, né? Torna a dizer a pregação que eu assisti do Lucinho, que dizia que Jesus é meu mozão, né? Então, Jesus é o mozão de Deus, e o vínculo entre um e o outro, né, é o Espírito Santo, que liga eles, e eles estão o tempo todo, um junto com o outro, numa formação maravilhosa, né, de amizade, de cumplicidade e de fechamento. Um concorda sempre com o outro, tá bom? E aqui eu encerro a nossa aula de teologia própria. Semana que vem a gente vem com Cristologia, vamos falar só de Jesus, ó que coisa boa também. A gente vai falar só sobre Jesus, tá bom? Beijinho!